Neste bloco, daremos continuidade à leitura sistematizada do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituída pelo Provimento Conjunto número 93 de 2020. Então, havíamos parado aí no artigo 48. Então, dando continuidade aqui, capítulo 6 do módulo Receita e Despesas. Artigo 49. O interino e o interventor remeterão à Corregedoria Geral de Justiça, por meio do SISNOR, até o dia 10 de cada mês, os dados relativos ao mês anterior concernentes às receitas, despesas, dívidas e encargos relacionados às serventias que estejam sob sua responsabilidade. Parágrafo único. Na hipótese de o interino ou o interventor responder por mais de um serviço, deverão ser informados os dados separadamente para cada um deles. Artigo 50. O interino e o interventor deverão solicitar autorização ao diretor do foro para realizar despesas que onerem a renda da serventia de modo continuado ou excessivo, tais como: 1. Contratação de novos prepostos. 2. Aumento de salários prepostos. 3. Aumento dos valores dos contratos de locação ou de prestação de serviços. 4. Contratação de novas locações de bens móveis ou imóveis. 5. Aquisição de equipamentos. 6. Realização de construções ou de reformas de qualquer natureza. 7. Contratação de serviços de terceiros. 8. Provisão para obrigações trabalhistas. Parágrafo 1º. O interino, independentemente de autorização prévia da autoridade competente e observadas as regras do Código Nacional de Normas e da Resolução do CNJ número 80 de 2009, poderá contratar os empregados que trabalham para o anterior delegatário que sejam considerados necessários à continuidade e à melhor prestação do serviço público. Parágrafo 2º. Durante o período da interinidade, é vedada a contratação ou manutenção com recurso das serventias de plano individual ou coletivo de assistência médica e odontológica com entidade privada de saúde ou seguros em nome do interino, de prepostos e de seus dependentes legais. Parágrafo 3º. As despesas realizadas sem autorização do diretor do foro deverão ser imediatamente reembolsadas sob pena de revogação da portaria de designação. Artigo 51. O pedido de autorização de despesas deverá ser apresentado por escrito, justificado e instruído com, no mínimo, 3 orçamentos. Parágrafo 1º. Quando se tratar de locação de bens móveis e imóveis, deverão ser anexadas cópias do contrato vigente, se houver, do documento de identificação das partes, do comprovante de propriedade ou de posse legal do bem e laudo de avaliação. Parágrafo 2º. Despesas urgentes e imprescindíveis à continuidade dos serviços prestados poderão excepcionalmente ser realizadas e posteriormente comunicadas ao diretor do foro. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do diretor do foro nos casos de 1. Substituição de preposto, desde que o salário seja equivalente ao do preposto anterior. 2. Reajustes salariais em razão de alteração de salário mínimo nacional vigente, de convenção coletiva das categorias ou de índice oficial de correção. Artigo 52. O pedido de contratação de prepostos deverá ser instruído com 1. Cópia do documento de identificação, do número do CPF e do comprovante de residência. 2. Declaração de não ser cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau por consanguinidade ou afinidade do interino ou do interventor ou do interino, nem de magistrado do Tribunal de Justiça. 3. Certidão negativa de antecedentes criminais dos locais de domicílio eleitoral, residencial e de atividade profissional dos últimos 5 anos, expedida pela Justiça dos Estados e pela Justiça Federal. Artigo 52. A. O documento de contratação de preposto deverá ser instruído com 1. Cópia do documento de identificação, do número de CPF e do comprovante de residência. 2. Declaração de não ser cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau por consanguinidade ou por afinidade do interventor ou do interino, nem de magistrado do Tribunal de Justiça. 3. Certidão negativa de antecedentes criminais dos locais
de domicílio eleitoral, residencial e de atividade profissional dos últimos 5 anos, expedida pela Justiça dos Estados e pela Justiça Federal. Parágrafo único. Aplica-se a regra da vedação ao nepotismo, conforme súmula vinculante do STF número 13, às contratações promovidas pelos interinos, inclusive as contratações de escreventes autorizados ou substitutos. Artigo 53. Para fins do provisionamento de receitas, o interino ou interventor deverá apresentar ao diretor do fórum 1. Cálculo estimado do valor a ser pago para concessão de férias, com acréscimo de 1/3 constitucional, 13º salário, multas do FGTS dispensadas sem justa causa e o aviso prévio indenizado, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS. 2. Sugestão de valor mensal a ser depositado em conta específica, que deverá considerar a capacidade de arrecadação da serventia. Parágrafo 1º. O cálculo deverá ser apresentado ao diretor do foro na ocasião do primeiro provisionamento e anualmente na correição ordinária, com extrato bancário da conta. 2. Finalizado o período da interinidade e pagas todas as verbas trabalhistas, eventual saldo na conta do provisionamento será depositada da mesma forma que realizado o depósito do excedente do teto remuneratório. Parágrafo 3º. Havendo demissão de empregado no curso da interinidade, a autoridade competente poderá autorizar a liberação proporcional da verba provisionada para o pagamento das verbas rescisórias. Parágrafo 4º. As serventias com arrecadação mensal superior a R$ 100.000 e que possuam renda líquida mensal suficiente para a realização do pagamento de 13º salário e férias com arrecadação do mês não deverão se realizar o provisionamento de receitas para este fim. Parágrafo 5º. As serventias com arrecadação mensal superior a R$ 100.000 deverão realizar o provisionamento para as verbas rescisórias a partir da divulgação da data da prova oral do concurso em que a serventia esteja relacionada. Artigo 54. Ao final da interinidade ou da intervenção, o responsável deverá apresentar ao diretor do foro relatório dos valores pagos com rescisões trabalhistas e seus prepostos. Parágrafo único. Deverá ser repassado ao Tribunal de Justiça eventual saldo da provisão para obrigações trabalhistas, na hipótese em que a renda líquida da serventia ultrapassar o teto remuneratório. Artigo 55. Na declaração do módulo Receitas e Despesas, os campos específicos serão preenchidos com os seguintes dados: 1. Receita bruta. A. Emolumentos recebidos. B. Compensação e complementação recebidos do Recomp, recursos de compensação. C. Rendimentos de depósito e aplicações financeiras. D. Outras despesas. Inciso 2. Despesas. A. Fundo de compensação, a que se refere o artigo 31 da Lei Estadual número 15.424, de 30 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, recolhimento da TJF e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecidos em lei federal e da outras providências, ou seja, 5,66% dos emolumentos destinados aos recursos de compensação Recomp-MG. B. Folha de pagamento, com indicação individualizada dos salários de cada preposto. C. Imposto de renda retido na fonte exclusivamente dos prepostos da serventia. D. FGTS, contribuições previdenciárias, encargos sociais e demais tributos com indicação individualizada dos valores devidos em razão da serventia, da pessoa, do responsável interino e de cada um dos prepostos. E. Despesas gerais, assim detalhadas e previamente autorizadas pelo diretor do foro. 1. Aluguel de imóvel e respectivo imposto predial e territorial urbano, IPTU. 2. Energia elétrica. 3. Água e esgoto. 4. Telefone e internet. 5. Serviços postais não reembolsados pelos usuários. 6. Manutenção, limpeza de prédio e taxas condominiais. 7. Materiais de escritório. 8. Repasse de valores de títulos postergados. 9. Vale transporte.
10. Vale alimentação. 11. Exame médico trabalhista. 12. Sistema operacional da serventia. 13. Locação de equipamentos. 14. Serviços contábeis previamente comunicados e expressamente autorizados pelo diretor do foro. 15. Serviços advocatícios relacionados à atividade notarial e registral previamente comunicados e expressamente autorizados pelo diretor do foro. 16. Serviços justificados pela serventia e expressamente autorizados pelo diretor do foro. 17. Aquisição de imobiliário de acordo com o padrão estabelecido pelo Tribunal de Justiça. 18. Seguro de incêndio do imóvel ocupado pela serventia. 19. Tarifas bancárias, excluídas as previstas no artigo 17 da Lei Estadual número 15.424 de 2004. 20. Outras despesas justificadas pela serventia e expressamente autorizadas pelo diretor do foro. F. Contribuição para manutenção das centrais eletrônicas. Inciso terceiro. O provisionamento de receitas para o pagamento de 13º salário, férias e respectivo adicional e multa rescisória do FGTS. 4. Valores recebidos a título de reembolso de despesas conforme o previsto no artigo 17 da Lei Estadual número 15.424 de 2004. 5. Despesas realizadas conforme previsto no artigo 17 da Lei Estadual número 15.424 de 2004. 6. Saldo dos valores reembolsados, calculados segundo informações prestadas com determinação nos incisos 4 e 5 deste artigo. 7. Receita líquida ou déficit. Oitavo. Retirada bruta do interino, limitada ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio do ministro do STF, dos ministros do STF. 9. Valor excedente ao teto remuneratório apurado. 10. Valor excedente ao teto remuneratório recolhido. 11. Repasses. 12. Encargos e dívidas. 13. Bens adquiridos. 14. Depósito prévio. 15. Quantidade de atos notariais e de registros praticados no mês. Parágrafo primeiro. A receita bruta mencionada no inciso 1 desse artigo engloba a receita oriunda dos emolumentos recebidos, segundo a primeira coluna da tabela do anexo da Lei Estadual número 15.424 de 2004, sem qualquer dedução a título de recompe, bem como os valores recebidos de eventual compensação/complementação da receita bruta proveniente dos recursos de compensação recompe-MG, na forma dos artigos 31 a 40 da mesma lei. Parágrafo segundo. O interino ou interventor manterá arquivado na serventia toda a documentação relativa às despesas, às dívidas e aos encargos informados, conforme incisos 2 a 5 deste artigo, para fins de eventual análise pelo órgão fiscalizador. Parágrafo terceiro. Sobre os encargos e dívidas mencionados no inciso 12 deste artigo, devem ser informadas eventuais passivos relativos exclusivamente ao período da interinidade ou da intervenção, em razão de ações cíveis, fiscais, previdenciárias, criminais, trabalhistas ou administrativas, inclusive de cunho indenizatório, seja em trâmite, com trânsito em julgado ou em fase de execução, além dos demais encargos e dívidas relacionados à atividade. Parágrafo 4º. Todas as receitas da serventia, incluindo os depósitos prévio e provisionamento, deverão ser mantidas em conta bancária especial remunerada e a respectiva remuneração será integrada à receita da serventia para fins de apuração da receita líquida. Parágrafo 5º. O interino deverá adotar livro em meio físico e eletrônico para controle dos bens adquiridos durante o período da interinidade. Parágrafo 6º. Por ocasião da transição, os bens adquiridos durante a interinidade serão repassados ao diretor do foro ou mediante indenização prévia ao novo responsável pela serventia. Parágrafo 7º. Os valores obtidos com a venda de bens serão informados no campo Outras Receitas da declaração de receitas e despesas do mês do último mês da interinidade para fins de apuração da receita excedente ao teto remuneratório dos interinos. Artigo 56. Poderá ser revogada a designação do interino ou do interventor em razão do atraso na remessa da prestação de contas da serventia vaga ou sob intervenção.
Artigo 57. Todas as informações contidas no módulo Receita-Despesas relativas às serventias relacionadas em edital de concurso em andamento serão disponibilizadas à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, EJEF, responsável pela realização do concurso público para ingresso nos serviços notariais de registro do Estado de Minas Gerais, para oportuna consulta pelos candidatos aprovados e habilitados para a fase de escolha de serventia. Parágrafo único. Fica vedada a extração de cópias, a fotografia ou qualquer outra forma de reprodução ou transmissão eletrônica de dados de que trata este capítulo pelos candidatos aprovados em concurso, por seus procuradores, pelos servidores, pelos magistrados ou qualquer outra pessoa. Capítulo 7 da transição. Artigo 58. O tabelião e o oficial de registro, a qualquer título, têm o dever de transmitir ao novo responsável pelo serviço, em bom estado de conservação, livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes, carimbos e outros instrumentos de chancela, mídias, selos de fiscalização, etiquetas adesivas de segurança e todo o acervo pertencente à serventia, inclusive bancos de dados em conjunto com os softwares e atualizações que permitam o seu pleno uso, bem como as senhas, os dados necessários ao acesso de tais programas, garantindo a continuidade da prestação do serviço de forma adequada e eficiente, sem interrupção. Parágrafo 1º. O novo responsável pela serventia indenizará o responsável anterior pelos custos com softwares, cabendo também indenização caso o novo titular opte por utilizar as instalações das serventias, móveis, utensílios e demais bens necessários ao seu funcionamento, mediante negociação entre ambos. Parágrafo 2º. Tratando-se do software necessário ao acesso de banco de dados da serventia, mesmo não havendo consenso sobre o valor da indenização, será ele disponibilizado de imediato, caso seja possível, podendo o preço ser discutido em juízo. Parágrafo 3º. Quando a vacância resultar de falecimento, as indenizações cabíveis serão pagas ao espólio. Artigo 59. A transição dos serviços notariais e registrais inicia-se a partir da data de outorga da delegação. Artigo 60. Havendo necessidade, o novo responsável pode solicitar ao diretor do foro o acompanhamento da transição por servidor da comarca, a ser nomeado preferencialmente dentre os oficiais de justiça avaliadores, o qual fará a verificação de acordo com o inventário previamente protocolizado pelo responsável anterior, na forma do artigo 43 deste provimento conjunto. Parágrafo único. O servidor fará relatório circunstanciado contendo possíveis falhas e inconsistências apuradas e entregará a cópia dele ao interino e ao interventor e ao novo delegatário. Desculpa. Parágrafo único. O servidor fará relatório circunstanciado contendo possíveis falhas e inconsistências apuradas e entregará a cópia dele ao interino e ao novo delegatário. Artigo 61. Em nenhuma hipótese, o responsável anterior pela serventia poderá deixar de entregar todo o acervo e prestar todas as informações necessárias para a entrada em exercício do novo responsável no ato de transição. Parágrafo 1º. Em caso de descumprimento disposto no caput desse artigo, o diretor do foro nomeará servidor de sua confiança para a realização do inventário e o cumprimento do processo de transição. Parágrafo 2º. Protocolizado o inventário, será ele mantido sob a guarda do diretor do foro para acompanhamento do processo de transição e possíveis intervenção, em caso de falta de transparência ou perigo quanto à continuidade dos serviços e a segurança do acervo. Artigo 62. Após a entrada em exercício, o novo responsável que detectar a falta de algum item relacionado ao inventário ou outro essencial à segurança de sua atividade, deverá comunicar o fato imediatamente ao diretor do foro. Artigo 63. No caso de transição, todos os atos praticados a partir da data em exercício do novo responsável serão de sua responsabilidade, cabendo-lhes
emolumentos respectivos e a sua incumbência de recolher os valores da TFJ e do Recomp MG. Parágrafo primeiro. Nos casos em que houver prenotação, a regra do caput deste artigo se aplica mesmo que a prenotação tenha sido realizada anteriormente à entrada em exercício do novo responsável. Parágrafo segundo. O novo responsável repassará ao responsável anterior quaisquer valores que venha a receber referente aos atos anteriormente finalizados e assinados, observando o disposto no artigo 45 e 48 desse provimento conjunto, deduzidos os valores da TFJ, do Recomp MG e demais tributos incidentes, se ainda não tiverem sido recolhidos, responsabilizando-se pelo efetivo recolhimento. Artigo 64. Nos serviços notariais de registro, o responsável anterior apresentará ao novo responsável, na data da transição, dois pontos. 1. A relação dos atos não praticados e os respectivos valores, discriminados individualmente, a qual também será entregue ao diretor do foro. 2. A soma dos valores pagos pela parte a título de depósito prévio. 3. A guia de recolhimento da TFJ e o comprovante de pagamento do Recomp MG referente aos atos praticados até o último dia em que a serventia esteve sob sua responsabilidade, ainda que referente à fração do período dos recolhimentos devidos. Artigo 65. Nos tabelionatos de protesto serão observados os seguintes procedimentos. 1. Serão repassados pelo responsável anterior ao novo responsável nos montantes originalmente pagos pelo apresentante, os valores de depósito prévios referentes a título de documentos de dívida que tenham sido sustados. 2. O responsável anterior repassará ao novo responsável pelos valores referentes à liquidação de títulos e outros documentos de dívida que já tenham sido pagos pelo devedor, mas que ainda não se encontrem liquidados pelo tabelionato de protesto. 3. Caso subsistam títulos e documentos de dívida que tenham sido liquidados pelo responsável anterior, mas cujos valores ainda não tenham sido transferidos aos apresentantes, ele fará jus aos emolumentos respectivos e repassará ao novo responsável os valores referentes à liquidação para os devidos repasses aos credores. 4. Quando a lei postergar o pagamento dos emolumentos e taxas referentes a títulos e documentos de dívidas apresentados a protesto, o novo responsável repassará ao tabelionário de protesto, ao oficial de distribuição ou ao Fundo Especial do Poder Judiciário, FEPJ, do TJMG, os emolumentos referentes aos protestos por ele lavrados, mas cancelados após a transição, devendo o responsável atual recolher a TFJ e o Recomp MG. Parágrafo primeiro. O valor do pagamento dos emolumentos e das taxas referentes a títulos de documentos de dívidas apresentados a protesto durante a vacância será revestido ao FEPJ do TJMG pelo novo responsável, mediante a GRCTJ, tipo guia excedente ao teto remuneratório. Parágrafo segundo. Para fins de identificação dos valores recebidos referentes a título de documento de dívida cujos pagamentos dos emolumentos foram postergados, o delegatário ou o interino responsável deverá discriminar no livro diário auxiliar de receitas e despesas a data em que o ato foi efetivamente praticado, procedendo ao fechamento mensal dos valores a serem repassados aos delegatários anteriores ou recolhidos ao TJMG e realizar o repasse até o dia 10 do mês subsequente ao recebimento dos emolumentos. Então vamos encerrar essa gravação. No próximo, a gente entra no funcionamento dos tabelionatos e dos oficiais de registro.